Salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. O tema do vídeo de hoje vai ser educação precarizada e a urgência da gente superar esse sistema. Que sistema? O capitalismo. E que a gente construa uma sociedade, obviamente, socialista. Uma sociedade que esteja preocupada, quando a gente fala de educação, em realmente trazer para os estudantes, para os professores, cuidado, acolhimento, educação que seja realmente de aprendizado, que seja uma escola que não é só para formar para trabalhar, mas que forme a gente na nossa integralidade, que trabalhe várias habilidades na gente, desde ter o teatro na escola, da gente ter a música, da gente ter vários esportes, que a gente tenha tudo isso para desenvolver as nossas diversas habilidades que cada um de nós temos. E a gente só vai conseguir isso superando o modo de produção capitalista. E por quê? Porque no sistema capitalista, nessa educação que nós temos aqui nesse momento, na qual eu passei, você passou e tantas pessoas e tantas crianças hoje estão, né? Ela forma para simplesmente o mercado de trabalho. A educação é vista como mercadoria, né? Tanto é que a gente tem escolas o quê? Privadas, né? Por que a escola pública tem que ser péssima? Por que a escola pública tem que ser destruída? Porque precisa existir, por exemplo, escolas privadas que cobram valores absurdos. Eu não estou falando de escolinha de bairro, eu estou falando de escolas que cobram valores, mensalidades, matrículas que são estratosféricas. E óbvio, né? O filho do trabalhador, da trabalhadora, jamais vai poder estudar nessa escola, porque a gente não tem condições, ganha um salário muito baixo, né? Então o filho dos trabalhadores vai para a escola, que aí está uma escola pública, que a gente luta para que ela seja democrática, de qualidade, que trabalhe a ciência, porém a gente vive sobre ataques e mais ataques da sua precarização, da sua privatização, e uma escola que se transforma cada vez mais numa lógica do mercado de trabalho. Então entra para a escola, faz o básico para logo poder trabalhar e trabalhar nos empregos mais ruins, péssimos possíveis, com salários extremamente baixos. O jovem que está me escutando sabe muito bem, ele que está lá no ensino médio sabe o que ele passa. O professor, a professora que não só está lá dando aula para os maiores, como desde a educação infantil, a gente sabe o que a gente passa, né? Então, a gente precisa lutar para superar essa sociedade que a gente está, e cada vez mais está na boca do povo a palavra socialismo, comunismo, e a gente falar sem medo. A gente quer superar esse sistema e ir tirando cada vez mais os preconceitos que tem quando a gente fala sobre socialismo, que infelizmente a gente vive não só de hoje, mas há muito tempo, né? O que a gente chama de anticomunismo, e que as pessoas muitas vezes não sabem o que é. Porém, ela ouve um monte de desinformação. E quando a gente fala sobre socialismo / comunismo, as pessoas às vezes já falam, nossa, eu não quero nem ouvir, né? Porque ela não sabe exatamente do que se trata. Ela ouve um monte de desinformação, principalmente propagado pelo que a gente chama de extrema-direita, não só no Brasil, mas pelo mundo. Então, quando a gente vai falar de educação, é muito importante a gente trazer, como eu sempre faço aqui, os dados, como eu faço trazendo reportagens, para a gente mostrar que a gente tem que se basear nos dados, na ciência, né? E que a gente tem que tratar a educação como tem que ser, ou seja, algo que não pode ser superficial, mas algo que é profundo. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de desigualdade, quando a gente fala de privatização do serviço público, a gente tem que tratar de uma forma que realmente demanda tempo, demanda leitura, demanda muitos dados. Por isso que o vídeo, né, não dá para ser um vídeo de 5 minutos, um vídeo de 8 minutos, porque a gente vive numa sociedade muito acelerada. Então, se a gente vai gravar um vídeo, às vezes que é muito longo, as pessoas, poxa, mas um vídeo de 20, de 30 minutos, infelizmente ou felizmente, não dá para tratar de temas como esse de uma forma que seja superficial, porque exige muitos debates, né? Tanto que aqui no canal, se você for dar uma olhada aí, tem, eu acho que uns 3 vídeos que eu já fiz, já faz um tempo, sobre educação, né? Não só por eu ser professor, mas para trazer minha perspectiva como um socialista, como um marxista, de uma educação que seja crítica realmente. E trazer uma perspectiva de educação que não fique numa superficialidade, achando que o que falta é só formação, o que falta é só melhorar a estrutura da escola, o que falta é só fazer com que tenha mais profissionais. Tudo isso é importante, claro, mas se a gente não tiver
uma mudança de sistema, se a gente não tiver uma construção de uma sociedade diferente da que aí está, a gente pode ter tudo isso que eu falei. Vai mudar algumas coisas? Claro que vai. Se tem mais profissional, se tem mais concurso, se tem mais material, óbvio que a gente consegue desenvolver uma educação melhor. Se a gente tem menos estudantes na sala, com mais salas abertas, com mais escolas construídas, óbvio que já muda muita coisa já vai melhorar. Mas isso não é o suficiente para a gente construir essa educação que eu estou dizendo, que é uma educação que ela preze pela construção da ciência, pela construção do conhecimento dos seres humanos, né? Uma educação que seja, obviamente, uma formação para a gente trabalhar, que é óbvio que é importante na nossa sociedade para a gente ter várias formações que sejam distintas, mas que valorize o ser humano e não simplesmente uma educação que forme para só trabalhar. O trabalhar faz parte do desenvolvimento e da construção humana, mas a educação não pode ser uma mercadoria. A gente tem que se formar e estudar para construir uma sociedade melhor. Então, primeira coisa é isso. Então, quando a gente fala de educação, o que a gente já sabe? Poxa, que as escolas faltam água, muitas escolas a merenda já é não só às vezes de qualidade baixa, como falta realmente uma diversidade, né? Ou seja, da criança tomar suco que seja natural, comer frutas diversas, né? Não só banana e maçã, mas outras frutas também, né? E isso aí vai estar relacionado, obviamente, né, exatamente a uma demanda do mercado, o valor, quando aquilo é repassado, ou seja, a produção daquele alimento. Então, você vê, tudo isso está relacionado, tudo isso é política, tudo isso é economia, tudo isso é educação. Por isso que a gente tem que debater a política e a gente tem que estar organizado coletivamente. A gente não pode ficar fora da política. Se a gente não entrar na política, outros ocuparão espaço e farão as merdas que um monte dessa gente faz, que ocupa cargo público, não sabe de porra nenhuma, ocupa a Secretaria de Educação, ocupa cargos chaves do Executivo, do Legislativo e só faz merda. Não entende nada de educação e quer falar sobre educação. Não só sobre educação, mas sobre outros setores também. Eu falo de educação porque eu estou na educação. Então veja só, quando a gente fala de uma educação, a gente está falando, não é simplesmente de ter uma lousa bacana, de ter uma sala de aula bem estruturada, isso tudo é importante. Mas a criança precisa ter uma alimentação muito boa, a criança precisa dormir muito bem, essa criança, esse jovem. Precisa ter uma estrutura, sua família, seu pai, sua mãe, quem cuida dele na família, precisa ter um trabalho, precisa ter dignidade, precisa ter descanso, não trabalhar numa escala maluca, precisa estar junto com a sua família, porque isso é saúde. Saúde não é simplesmente tomar o remédio, ter acesso ao médico. Não, saúde é ter um transporte de qualidade, saúde é poder dormir, saúde é poder sair com a sua família para onde ele quer sair. Saúde é conviver com as pessoas de uma forma que seja mais harmônica, né? Que não afete a gente num serviço que é tão precário que a gente simplesmente sobrevive, né? A gente não vive. E quando a gente recebe esse salário, o salário também é muito abaixo. Então tudo isso é educação. Então, quando a gente pega a nossa escola hoje, que falta, como eu disse, uma alimentação adequada, falta uma estrutura, escolas de educação infantil que não tem uma estrutura para educação infantil, aí dentro dessa estrutura a gente tem uma quantidade de crianças ainda que é enorme, 20, 25, 30 por sala. Quem é professor sabe do que eu estou falando, não só da educação infantil, como do ensino fundamental e médio, então nem se fala, né? Então assim, você tem 50 lá na sala do fundamental, 2 lá do médio, que professor, que docente que consegue dar aula? Humanamente impossível. Por isso que a gente está dentro desse sistema, do sistema capitalista, que ele não se importa. Essa estrutura não se importa com o ser humano. É simplesmente número. Por isso que a gente fala, são números, né? Então, onde que a gente vai conseguir, como professor, fazer um trabalho de qualidade? Não tem como. É impossível. Justamente porque essa estrutura não permite que a gente desenvolva uma educação de qualidade, né? E aí o que acontece? Essa pessoa que vai para a escola não tem, perde o interesse, professores que ficam adoecidos, sai de licença, óbvio, tá todo mundo doente, ninguém aguenta mais, né?
Essa é a verdade. Então esse sistema precisa ser superado e a gente chegar no socialismo, que é para isso que a gente luta. Então, veja só, essa escola precisa ter, óbvio, uma estrutura, alimentação, material pedagógico, professores, como eu vou trazer aqui em uma reportagem, que não seja temporários, ou seja, aquele professor que é contrato, professora, que amanhã não sabe se você está na escola. Se você é de contrato, você não pode participar de uma paralisação, greve. Se você entra numa discordância ali com a gestão, coordenação, direção, a chance de você perder seu contrato já é muito grande, porque você não tem estabilidade, você não tem o que a gente chama de uma sede, né? Você não tem um lugar fixo de trabalho, você tem que trabalhar em várias escolas para poder ganhar o mínimo, e o pior, né? Esse ano você trabalha numa escola A, no ano que vem só Deus sabe onde você vai estar. Isso, se não for no mesmo ano, você está numa escola, perde seu cargo, se conseguir aula vai para uma outra escola, faz com que você não tenha vínculo com as crianças, com os jovens, não tenha vínculo com a comunidade, com os pais, ou seja, toda hora você está trocando de escola, as pessoas não conhecem, quem é professor sabe disso, né? Tem um professor na sala é uma coisa, quando muda ali já muda totalmente a dinâmica. A família, os pais não te conhecem, né? Eles vão ainda ter que te conhecer, as crianças também. Tudo isso está dentro do quê? Da educação. Então a gente precisa, obviamente, ter concurso público, né? Ou seja, a gente não pode ter uma educação pautada por essa gente de extrema direita, que defende privatização o tempo inteiro, que defende que a gente tem que fazer parceria público-privada, chamado PPP, que tem um monte de gente ignorante que fica falando do que é PPP, parceria público-privada, e não entende porra nenhuma, entendeu? Fica falando que, se é PPP, só tem investimento privado. É óbvio que não. Óbvio que você tem investimento privado, mas você tem uso do aparelho público, do aparelho de Estado, de prefeitura, que é o quê? Público. Né? Então, por isso que se chama PPP. Né? Ou seja, o que a extrema-direita adora fazer, espalhar mentira, adora falar que a gente privatizando a educação vai melhorar, vai piorar, vai ficar pior do que ela já está. Porque, veja só, galera, tudo que é privado, que privatiza, piora o serviço. Não, vou citar de novo o exemplo que eu sempre cito aqui. Pega a questão de saneamento básico, pega, por exemplo, Sabesp. Água. Aqui em São Paulo, Sabesp, em outros estados tem outro nome. A água, garanto que chega mais cara, muito pior, porque manutenção diminui, manda embora um monte de funcionário, porque agora se tornou uma empresa privada, diminui a manutenção, a taxa de lucro dessas empresas vai lá para cima, porque aumenta o valor, obviamente, de cobrança da água. Por quê? Porque é uma empresa privada. Ela almeja o quê? O lucro. Ponto. Acabou. Agora, educação privatizada. O que vai acontecer? Vai dar um voucherzinho para a pessoa, por exemplo, ir lá e matricular seu filho numa escola. Vai matricular numa escola de excelência? Óbvio que não. Esse voucher aí vai ser de uma escolinha mequetrefe, péssima, de péssima qualidade. Ou seja, vai ser pior do que a gente tá. Por quê? Porque lá vai ter gente que não vai ter, por exemplo, não vai ser concursado, vai ser contratado, que vai ser pior também. Então tem tudo isso daí, né? Então privatiza a gestão, privatiza escola, militariza escola. Olha o tanto de coisas que a gente está passando. Por isso que é importante a gente estar organizado. Então, obviamente que a escola, gente, ela demanda mas muitas coisas. E ela demanda também não só todo esse investimento para que a gente possa fazer uma educação de qualidade, né? A gente precisa ter uma mudança. Mas é claro que a gente não vai mudar isso da noite para o dia. A gente precisa fazer o quê? Ir lutando, construindo-se politicamente e tomando consciência das nossas lutas políticas enquanto professor. Então eu trouxe aqui uma reportagem. Uma não, né? Eu trouxe, como eu sempre trago bastante dados, eu trouxe aqui Esquerda Diário, tá bom? É bem bacana, o material desse pessoal também, dessa mídia que eu falo alternativa, como eu venho trazendo de outras palavras, Brasil de Fato, e outros que eu trago aí, portais, né? E essa daqui da Esquerda Diária é bem bacana. O título da reportagem é Precarização, Plataformização da Educação e o projeto neoliberal de universidade, da UFABC ao novo ensino médio. Ou seja, né, a gente tem um processo de precarização não só no que a gente chama de educação básica, né? Então, quando a gente fala da creche, a gente fala da pré-escola, a gente fala do Fundo 1, Fundo 2 e médio, ou seja, o que é educação básica. A gente fala também do ensino superior, do ensino público superior, que tem sua precarização. Não tem reforma, não tem construção de novas universidades que passam dificuldade até para pagar água, para pagar energia, salas também que já são com uma quantidade grande de estudantes,
e assim por diante, né? Precarização para contratação de professor também, pouco investimento em pesquisa. Isso tem que ficar claro, gente, que está dentro de uma concepção do capitalismo, do neoliberalismo, ou seja, o que é, eu já falei aqui no canal, sobre as características do neoliberalismo, que é o que a gente busca superar essa estrutura política do capitalismo, que é o quê? Pouca intervenção do Estado, ou seja, para quem fazer investimento, construindo universidade, escola, não, faz o mínimo possível. E se puder, deixa até privatizado, grande parte delas, né? Então, você tem pouco investimento estatal, cada vez mais se privatiza. Essa é uma lógica que está dentro do neoliberalismo, né? E, ou seja, você cada vez mais ter o quê? Privatizações. Então, isso atinge as universidades também, tá? Essa reportagem aqui, olha, é de 2025, tá bom? Foi feito por Pedro Henrique Silva Figueiredo. E essa reportagem, ela vai trazer aqui, falando um pouco sobre São Paulo, né? Então, eu vou colocar aqui numa parte que vai falar sobre São Paulo, que vai falar exatamente sobre, não só a precarização aqui, a plataformização que a gente fala, né? Como a questão dos contratos que eu falei também aqui, né? Ou seja, da falta de concurso público que aqui em São Paulo sofre, né? Então aqui a gente tem um projeto que é do ensino superior ao ensino básico. A reportagem, eu não vou ler ela toda, porque ela é grande, aí eu vou deixar sempre o link lá para você ler. Leia, porque a reportagem é muito boa, tá? Do Esquerda Diário. A plataformização faz parte de um projeto educacional mais amplo, que vai do ensino básico à universidade. O novo ensino médio, NEM, aprovado no governo golpista de Temer e mantido pelo governo Lula-Alckmin, é sua expressão mais acabada. A partir da Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, o NEM fragmenta o currículo, reduz a formação geral básica para dar lugar aos itinerários formativos, voltados ao mercado, e impõe eixos estruturantes privatistas, como o empreendedorismo. Assim, o Estado prepara jovens para uma vida de empregos precários e mal remunerados, seguindo a lógica do mercado em um país marcado pelo desemprego e pela informalidade. Então, veja só, é muito importante a gente deixar claro que nós, dentro da esquerda de verdade, que fala exatamente, por exemplo, o que manteve o governo Lula, né? Um governo que manteve uma lógica de privatizações e tocou muitas privatizações. Não fez a chamada contra-reforma que aconteceu lá no governo do senhor golpista, do Temer, mantido pelo inominável e mantido pelo governo Lula também. Então a gente não teve a contra-reforma do novo ensino médio, assim como não houve outras contra-reformas, como da Previdência, e assim por diante. Foi acentuado, quando a gente vai falar, por exemplo, do ensino médio. Hoje a gente tem, quem é professor no Estado sabe que é isso mesmo. A gente tem itinerário formativo, a gente tem o que se chama de projeto de vida, a gente tem matérias como empreendedorismo, em detrimento do quê? De mais aulas de história, de mais aulas de sociologia. Sumiu praticamente essas disciplinas, estão sumindo. Então você tira disciplinas das ciências humanas, substitui por matérias, né, inúteis, que não servem para porra nenhuma, que vai simplesmente manter a pessoa numa formação não só deficitária, ruim, como depois que ele terminar o ensino médio, o que sobra para esse jovem? Sobra para ele e para empregos cada vez mais precarizados. E aí a questão aqui não está onde essa pessoa trabalha e o que ela faz. A questão aqui está nas condições de trabalho. Que ela vai trabalhar em escalas exaustivas, que vai entrar em tudo do que a gente está falando. Não tem uma formação adequada, não vai conseguir acessar uma universidade, uma faculdade que seja privada, pública menos ainda, justamente porque não dá condições para esse acesso, né? Barra, justamente, e o filho do trabalhador logo trabalha, às vezes muito antes de terminar o ensino médio. Então veja só, você mantém um currículo dentro dessa estrutura que é só para formação de obra barata, para ir trabalhar como empreendedor, dessa lógica do neoliberalismo, da pessoa achar que ela abriu uma loja de roupa, ela virou o CEO da loja. Se ela vende bolo no pote, ela se tornou o CEO, é um empresário. Infelizmente, isso que a gente chama de ideologia, esse convencimento já vem desde a escola, veja só. E tem gente que ainda acha, que nós temos uma escola marxista, que a gente tem uma escola doutrinada pela esquerda. A gente tem um currículo totalmente neoliberal, totalmente em defesa do capitalismo e acentuando cada vez mais. Então, assim,
poucos professores faz esse debate aqui que eu estou fazendo, por exemplo. Né? Foi um dos motivos de eu ter construído esse canal, que é bem pequenininho, mas eu espero que ele cresça um pouquinho. Continuando, essas plataformas são, deixa eu ver, eu acho que eu peguei errado aqui, deixa eu ver aqui. Acho que eu peguei errado, deixa eu... peraí, aqui. Tá, continuando aqui, ó. São Paulo, o Laboratório de Educação Privatizada. Tatiane Lima, em sua fala, relatou como o governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do secretário de Educação, Renato Feder, que também está por trás dos programas de plataformização e privatizações das escolas públicas do Paraná, transformaram São Paulo em um laboratório de plataformização. Professores são obrigados a utilizar plataformas digitais que padronizam conteúdos, impõem metas absurdas e atacam a liberdade de cátedra. Veja só, hein? Isso na escola que é dominada pelo comunismo. Ou seja, né, a gente é obrigado, eu no momento não estou no Estado, mas tenho vários amigos que trabalham no Estado, né, sou professor em prefeitura, mas a gente sabe o quanto os professores não só têm sofrido, adoecido, professores que realmente não aguentam mais o que está acontecendo. O professor não é mais o professor, né, ele virou como se fosse um monitor, simplesmente para apertar botãozinho e ficar colocando slide. E isso porque a escola é dominada pelo comunismo. E como diz a extrema-direita, que adora espalhar desinformação. Essas plataformas são, na prática, uma forma institucionalizada de censura e controle ideológico. Uma reedição digital da escola sem partido. Sem partido para quem? Não pode falar de política para quem? Porque é isso. Essa gente, ela joga dessa forma. Olha, lá na escola a gente tem que ser neutro. Primeiro que não existe escola neutra, não existe ninguém neutro. Todo mundo tem posicionamento. Todo mundo. Todos nós emitimos opinião e é impossível não ter posicionamento. Impossível. O que essa gente faz é, eles não podem se expressar. Eles não podem aqui na escola trazer pauta, como por exemplo, o antirracismo. A gente não pode falar sobre a destruição do meio ambiente, que não é porque eu fico com a minha torneira ligada 5 minutos. É porque a gente tem uma devastação ambiental pelo agronegócio, por exemplo, com expansão de fronteira agrícola, que está dentro do modo de produção o quê? Capitalista. Aí se eu fazer isso é doutrinação. Mas esses caras podem, por exemplo, no slide, trazer não só desinformação, utilizar fotografia, informação de X movimento, de partido tal. Aí pode, aí não é doutrinação. Então essa gente mente o tempo inteiro, por isso que a gente não pode ficar em silêncio. A gente tem que mostrar por A mais B que eles são mentirosos, que eles desinformam a população, e que eles não querem uma educação. Eles querem destruir o pouco que ainda resta da nossa educação pública. Aí ela diz assim, a Folha de São Paulo, que não vai poder ser acusada de ser um jornal comunista, né? A Folha de São Paulo chegou a revelar que estudantes criaram programas para hackear as plataformas e responder automaticamente os exercícios, denunciando o caráter mecânico e inútil dessa política. Exatamente. Gasta-se milhões em plataformas onde o estudante, assim, simplesmente vai lá, utiliza para responder programas criados, ou tipo assim, responde de qualquer jeito, né? E daí vai culpar o estudante, vai culpar o professor, e assim por diante, né? E aí, ela continua assim, a matéria, enquanto isso, relata Tatiane Lima, né, que foi entrevistada, o governo estadual, gasta 470 milhões com contratos em plataformas, enquanto precariza o trabalho docente, aumentando a proporção de contratos categoria O, que aqui em São Paulo fala categoria O, né? Que é o professor de contrato que não tem a estabilidade, não é concursado. Outros estados eu não sei como é que chama, né? Aqui é categoria O. Temporários e sem direitos trabalhistas, né? Em relação aos efetivos, terceiriza as equipes de apoio escolar, né? Então a parte, por exemplo, da merenda, da limpeza, tudo, gente, é terceirizado. Né? Hoje, até na prefeitura mesmo, se pegasse há uns 20, 30 anos atrás, a gente tinha mais concurso para a parte da merenda, para o apoio, não só em secretaria, do serviço que a gente fala de forma geral. Isso é uma política que a gente neoliberal. Ainda tem gente que acha que a gente toca uma política, por exemplo, de esquerda. A gente tem hoje, atual, um governo que é centro-direita e que toca uma política de privatização. Privatização de rodovia, privatização de escolas, privatização de presídio, privatização de parque. Onde que isso é ser um governo de esquerda, gente?
né? Então a gente tem que deixar bem claro, pontuar e delimitar o que é ser esquerda e o que não é. O governo atual toca uma política totalmente de direita, né? Isso pode ser chocante para algumas pessoas, mas essa é a verdade, né? Por isso que a gente critica e se opõe também ao governo Lula. Então, nós, que a gente fala, né, socialistas, comunistas, né? Enquanto precariza em relação aos efeitos... A plataformização é, portanto, a ponta digital do projeto de privatização da escola pública, gente. É exatamente isso, né? Então, assim, essa matéria, depois você dá uma lida aí, tá bom? Esquerda Diário, que eu falei, uma matéria muito bacana. E aí, assim, a gente precisa tirar aprendizados, né? A gente precisa tirar experiências daquilo que a gente passa, daquilo que a gente vivencia, não só no nosso estado, em outros. E aí aqui tem o exemplo do Pará e de Belo Horizonte. Tatiana Lima relembrou respostas às ofensivas da direita contra a educação, onde os professores da rede estadual do Pará, em janeiro de 2025, e do município de Belo Horizonte, em junho, ergueram fortes greves por recomposição salarial, reestruturação das carreiras e contra os projetos liberais dos governos locais. Ou seja, a gente tem exemplo de outros estados, porque a única coisa, gente, que muda, enquanto a gente não superar o capitalismo, mas o que muda é a força sindical. Obviamente, com luta na rua, com mobilização popular, com passeata, com muita greve, a gente consegue enfrentar, que é o que a gente chama de luta de classes, né? Então a gente está numa luta de classe. Nós, trabalhadores, contra aqueles que querem acabar com a nossa saúde, com tudo que a gente conseguiu. Então, as leis trabalhistas que cada vez mais são desmontadas. Então, cabe a nós, gente, fazer essa luta. E ter exemplos, né, que a gente tem no nosso país de um povo muito batalhador e lutador, né? Então, a gente tem que manter essas lutas constantes e estar organizado. No Pará, a greve de mais de 20 dias dos professores estaduais se somou à luta dos povos indígenas, veja só, e quilombolas, e eu acompanho essa luta realmente, em defesa da educação indígena, modalidade educacional voltada para as especificidades linguísticas e cultura das comunidades tradicionais do Brasil. Professores indígenas de 20 povos diferentes ocuparam a Secretaria de Educação, a SEDUC, contra as ofensivas do governo Barbalho, MDB, e contra a burocracia da CUT. E arrancaram a revogação da lei que desmontava o sistema de ensino aos professores que lesionavam em comunidades de difícil acesso. Aos professores que lecionam em comunidades de difícil acesso, ou seja, aos povos indígenas, né? Então, professores que faziam o quê? O atendimento, né? Fazia o trabalho de educação para os povos originários, os povos indígenas, que sempre estiveram aqui nesse lugar que nós estamos, Brasil, né? Antes do europeu invadir aqui. Então, veja só, essa luta foi muito importante no conjunto de professores, no conjunto do quê? De realmente um todo mesmo, de um conjunto de organização com os quilombolas. Então, veja só, não tem caminho, gente. O único caminho que nós temos é a organização popular, é o coletivo, é a luta na rua. Não tem outro caminho. E a gente mostrar que o que acontece dentro das câmaras, do parlamento, é o que o Marx falava, o balcão de negócios da burguesia. Ali acontece a hipocrisia, governos que não defendem o povo, que só defendem a si mesmos. Claro que a gente tem que pontuar, sempre vai ter um deputado que está com a gente, uma deputada, um vereador que está ali com a gente e realmente está lá dentro para fazer as denúncias das irregularidades. São poucos, galera, são poucos que estão ali dentro e que realmente demonstram as irregularidades que acontecem e que ali servem não só o Estado, o aparelho do Estado, como as grandes elites, né? A burguesia. Então a gente tem que desmontar isso. E a gente só vai desmontar isso com luta na rua popular, conversando com cada um, né? Tem uma outra reportagem que eu vou deixar aqui também, que é do Outras Palavras, tá? Educação, o descarte do professor e do sistema, tá bom? E é do Outras Palavras, é uma reportagem do Arthur Sabino, essa é mais recente, de 2026, agora do dia 14 de maio. Ele diz assim, ó, espalham-se por todo o país projetos educacionais, entre aspas, né, que ferem os direitos dos docentes. Obrigam-nos a jornadas exaustivas e tentam responsabilizá-los pela precariedade da escola. É o projeto de um sistema que desrespeita o futuro
do país. E precisa, ele sim, ser descartado. O que precisa ser descartado é exatamente o sistema capitalista. Né? Porque nós, professores, somos heróis. As professoras, os professores, as crianças, os jovens que estão na escola, nós somos a vítima. Né? Onde a gente tem uma escola que não tem estrutura básica para atender a todos nós, a todas as crianças. Né? Deixa nós abandonados, os professores não são acolhidos. E as exigências são cada vez mais. E é triste ver colegas nossos que ocupam cargos como de professor, de coordenador, de diretor de escola e que parece que assim não está na educação. Né? Se utiliza também de cargos para oprimir, né? Para fazer aquilo que não deveria ser feito. Né? E sim está do lado nosso, nas greves, nas paralisações que a gente faz. Né? Infelizmente tem muita gente que é traidor de classe, que a gente fala. Né? Só vou ler mais uma parte aqui, tá, gente? Porque o vídeo já está bem longo. Sei disso, mas vou ler só mais uma parte aqui do Outras Palavras, que diz assim, ó. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2025, um terço dos municípios brasileiros desrespeita o piso salarial do magistério a professores da rede pública em 2023. Além disso, a região sudeste, mais abastada do Brasil, é a região que pior paga seus docentes, com cerca de 45% de prefeituras desprezando o piso salarial. Ou seja, a gente tem um piso salarial, lei, né? Por isso que a gente fala lei, né? Tá na lei, e aí? Foda-se. Não cumpre porra nenhuma, não pode privatizar, foda-se, privatiza. Então assim, é isso, gente. Mas tem a lei. E daí que tem a lei? Sabe? É isso. A lei é feita contra o trabalhador, não é pra ajudar o trabalhador, porque a gente tá no capitalismo. Né? Por isso que é a luta de classes, né? Por isso que a gente tem que estar na rua. Não, mas tem a lei, foda-se. Porque não cumpre porra nenhuma. Então assim, o que muda, gente? É luta na rua. Veja aqui o pessoal do Pará e Belo Horizonte. A ocupação ocupou a Secretaria de Educação, fizeram revogar a lei na marra. Aí sim vai funcionar. Agora esse negócio, gente, de só não, é a lei, é a lei. Cumpre porcaria nenhuma. Tá lá na lei e ninguém cumpre nada. Por quê? Porque a gente tá no capitalismo, né? Como afirmou Darcy Ribeiro, eu sempre cito isso, né? Há mais de 3 décadas, a crise da educação nunca foi acidente, mas um projeto. Em meio ao avanço do neoliberalismo, uma ideologia que prega a desestatização e a prevalência da propriedade privada. O Brasil sofreu diversos cortes financeiros em áreas estratégicas. O novo teto de gastos impõe uma série de limitações e obstáculos para o desenvolvimento de setores fundamentais do governo. Um deles sendo a educação. Por quê? Teto de gasto, obviamente o Estado gasta cada vez menos, ou seja, menos escola, menos concurso, menos tudo, né? Menos investimento em tudo. No governo atual. Ainda tem gente que acha que o governo é um governo ainda realmente de esquerda. Toca uma política de direita, gente. Os principais beneficiários do orçamento público são os rentistas. Essa gente que vive do quê? De juros, e ganha muito dinheiro, e é banco, e é agro, e é isso. Enquanto isso, o trabalhador trabalha numa escala absurda de 7, 8, sei lá quantos por um, e mal consegue pagar suas contas. E não as dezenas de milhões de estudantes da rede pública de ensino. Né? Então você dá uma lidinha nessa reportagem aí, tenho certeza que você vai gostar muito. Tem uma aqui do G1 também, que eu vou deixar lá para você dar uma lida, tem até o gráfico, né, que vai aparecer aí, ó, temporário, e concursados, né, para você ver como a gente tem uma quantidade absurda de contratados, né, temporários, que é justamente o que eu disse, né, não tem estabilidade. Então, o vídeo de hoje, o recado é esse, e para concluir, prometo, por uma educação pública crítica e socialista, porque aqui é isso. Eu deixo claro o posicionamento. Canal socialista, em defesa da classe trabalhadora, marxista, com direcionamento. Os estudantes colocaram, finalizando na roda de conversa, a reportagem lá da Esquerda Diário que eu falei, o quanto nas universidades e nas escolas, professores e estudantes enfrentam o cotidiano de uma educação precarizada e controlada. Mas essa realidade não é inevitável. Ela é o produto de um sistema que subordina o conhecimento ao lucro e transforma a educação à mercadoria. Foi o que eu disse o vídeo inteiro. Romper com isso colocou um dos estudantes presentes, exige organizar a luta unificada de docentes, estudantes, trabalhadores da educação contra as políticas de austeridade e privatização. É preciso derrubar o arcabouço fiscal, revogar as reformas neoliberais e construir um projeto de educação verdadeiramente pública, crítica e socialista, a serviço da classe trabalhadora.
Então, gente, quem vai mudar esse país, quem vai construir uma educação de verdade, com alimentação, saúde, com tudo que eu falei aqui, somos nós trabalhadores organizados politicamente, numa luta incessante por uma sociedade que supere o capitalismo e a gente construa o socialismo. Então, galera, tem que se organizar, tem que estar dentro do partido, obviamente partidos revolucionários, partidos como eu estou organizado na Unidade Popular, na UP, venha se juntar a nós, se organizar politicamente, para que a gente possa ter uma educação de verdade, de qualidade, e que a gente consiga, sim, superar esse sistema que massacra todos os dias trabalhadores, adolescentes, crianças, todos nós. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima. E valeu demais. Não esquece de se inscrever e curtir lá. Forte abraço.